O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que estão estudando aqui conosco o livro A Gênese, publicado pelo senhor Allan Kardec. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 7. Estamos falando sobre Deus, né? É o segundo capítulo. Esperamos que você esteja utilizando bem esses estudos, que eles estejam de conformidade, né, com aquilo que você espera que a gente possa fazer. Neste estudo, nós vamos conversar muito sobre ainda essa proposta de Kardec, quando ele ensina sobre Deus. A Gênese, né? Ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868 e ela trata dos milagres, né, e as predições segundo o Espiritismo. Isso é bom a gente saber porque às vezes a gente pega só o primeiro nome, né, e não quer saber direito os subitens do título. Então, a Gênese, estudo 7, é Deus, né, a existência de Deus, da natureza divina, a providência e vista de Deus. Capítulo 2, né, nós vamos estudar dos itens 20 a 30. Essa divisão de itens, ela foi de acordo com o andamento do estudo, onde que ele completava, por exemplo, um subitem ou um capítulo, tá? Então, foi para facilitar o conhecimento, para facilitar o entendimento do estudo. Então, vamos aqui começar. Agora ele vai falar sobre a providência divina, que é essa daqui, no terceiro subitem do estudo, providência divina. Então, ele vai começar no item 20, né? A providência é a solicitude de Deus por todas as criaturas. Deus está por toda parte, e vê tudo, preside a tudo, mesmo as pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Nós tínhamos estudado no item, né, no estudo 6, essa natureza de Deus, né? Essa certeza da presença de Deus no mundo. Aqui Allan Kardec vai partir desse conhecimento. Então Deus está presente em tudo, então nós vamos, a partir dessa presença divina em toda a criação, é que nós vamos fazer o estudo que ele chamou de a providência divina. Tá? Mas tinha que ter aquela primeira informação, né? Deus está presente em tudo. Como Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode miscuir-se nestes pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Então é a questão que se assenta à incredulidade. De onde ela conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deva se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona por toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura submete-se à sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso insistente, né, incessante da providência. Eu quero te perguntar uma coisa. Raciocina comigo. Você acha que é assim? Então Deus cria tudo, coloca as leis. Então tudo vai ser coordenado pelas leis. E também pelos seus filhos, né, que já estão mais avançados e tudo.
Você acha que Deus aí não precisa mais fazer nada? Que não precisa se preocupar mais com a criação? Dá sua opinião aí. O que você acha disso? Né? Veja aí. Então, vamos continuando. Agora o item 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem dificilmente senão compreender Deus infinito, porque eles mesmos sendo fechados e limitados, pois só entendem Deus assim, como eles. Representam-no como um ser circunscrito e fazem uma imagem à sua semelhança, né? Nossos quadros, em que os pintam sob traços humanos, não contribuem pouco para manter este erro no espírito das massas, que adoram nele a forma mais do que o pensamento. Allan Kardec aqui está se referindo a essas pinturas clássicas, ou sacras, que colocam Deus assim como um homem, um trono, né, de barbas, aquela coisa toda. Então ele pergunta, né, isso aí não está tendo a informação do pensamento de Deus. Então aquele homem lá sentado no trono, aquele velho, né, o que ele pode estar pensando? Então é isso que Allan Kardec está colocando, que as pinturas sacras não contribuem em nada para que essa coisa possa chegar no nível melhor, né? É para um grande número de soberano, um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou se digne em intervir diretamente nas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nos confundimos com as pequenas coisas que nós temos que resolver. Uma coisa pequena, assim, e a gente arruma tanta confusão, né? Então, essas pessoas acham que Deus é igual a gente, que está limitado igual estamos limitados. E às vezes a gente tem 3 filhos e para dar conta daquilo vira um caos, né? Às vezes a casa fica em pandemônio na casa. E, na verdade, Deus é soberano, ele tem a abrangência do tudo e do todo. Então é isso que Kardec está colocando aqui neste texto, né? Então, olha, é para um grande número, um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus. E ele não vai se dignar a intervir nas coisas pequenas. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, só pode fazer dela uma ideia aproximativa, por meio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas podem, pelo menos, mostrar a possibilidade de que a primeira abordagem lhe pareça impossível. Esse é o item 22, né, lá do 2º capítulo. Ora, então, Allan Kardec, ele vai trabalhando pontos por pontos dentro dessas questões. Então, para se falar em Deus, eu lembro, na Suma Teológica do Tomás de Aquino, ele fez uma tentativa de falar sobre Deus, né? Santo Agostinho também, a cidade de Deus. Mas, assim, eram escritos numa época muito confusa. A Idade Média foi muito confusa. Não se tinha uma escrita corrente, ampla. Também ali no final, né, no início da Idade Média, com Santo Agostinho, também não tinha. Então era tudo muito relacionado à cultura da época. Então foi preciso, né, que a humanidade tivesse um escrito mais aberto sobre essa questão de Deus. Claro que outros também tentaram ao longo desses séculos todos, né? Alguém tentou escrever alguma coisa, algum filósofo, muitas vezes negando, outras vezes não negando, mas também não explicando a contento. A igreja ficou fechada, né? Ela não explicava nada, tudo era mistério, não podia saber. As igrejas reformadas também não tinham assim
como explicar essa coisa com mais detalhe. Então era preciso que chegasse ao plano físico uma informação dos planos superiores, que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Allan Kardec, então, ele pega as informações dos planos superiores e traz, materializa isso para nós, para a humanidade, né, como um todo. Então, por isso a importância de estudar a codificação, que muitas vezes a pessoa acha árida, né, difícil, mas não é nada, está vendo que não é? Nós estamos estudando um livro considerado um dos mais difíceis. Olha como é que a gente está conseguindo entender tudo, né? Eu penso que você esteja entendendo. Se não estiver, pelo menos você tem um guia para se seguir. Suponhamos um fluido assaz sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre o corpo uma ação idêntica à daquela que produzirá a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Aí Kardec está fazendo uma comparação, né? Deus penetrando em todas as coisas, né? Então ele dá uma comparação da química, né? Que aquelas encontros das moléculas vão, né, fazendo a totalidade de tudo. Então Deus penetra tudo pelo pensamento, né? Pela sua glória, por tudo aquilo que ele tem. Então, meu amigo, não tem fora de Deus, não existe fora de Deus. Nós estamos dentro de um projeto de divindade absoluta e nós somos partes desse projeto. Então, você imagina, eu vou dar um exemplo para você. Você imagina uma bacia, por exemplo. Isso é uma bacia, ou uma tábua, né, redonda, coisa assim. E aquilo tem as laterais, né, tem as bordas. E dentro das bordas tem tudo uma condição ali, pessoas, situações, casas, tudo ali dentro. Então, o que acontece conosco, né? Então, existe uma criação, que é esta coisa imensa, né? E nós estamos inseridos ali dentro. Então, não tem o lado de fora, só o lado de dentro. Se tiver lado de fora, não é para o nosso alcance agora. Então, nós temos que entender que nós estamos inseridos dentro desse contexto, dentro dessa borda. Quando um pai tem, vamos supor, 5 filhos, aí ele vai colocar perto do quarto dele qual? O mais novinho, né? Que nasceu por último, que precisa de mais cuidados. Ouvir o choro dele à noite, para atender, aquela coisa toda. Assim também Deus conosco. Nós somos aqueles filhos bem novinhos que ele atende particularmente. Então imagina como que você é protegido e protegida por Deus. Não esquece disso não, tá? Porque quando você for procurar o Pai, veja que ele está pertinho de você. Aliás, não está perto, ele está dentro de você. Ainda no item 22, né? Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente apenas por forças materiais. Mas, se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, porém com discernimento, com vontade e liberdade, ele verá, entenderá e sentirá. Então, eu estou dizendo isso, né? Esse fluido químico, ele não tem inteligência, né? Não possui. Então, ele penetra, mas sem inteligência. Ele vai pelas reações, ele vai pelas atrações, né? Agora, ele está colocando agora que esse fluido tem inteligência, discernimento, com vontade e liberdade. Então, ele vai entender tudo e sentirá tudo. Não é assim? Você chega numa sala qualquer, tem 3 pessoas lá, você entra e abrange o espaço. Então você chega, olha em torno, vê tudo e penetra em tudo com a sua presença. É isso que Kardec está dizendo. Então nós podemos fazer isso com pequenos locais, pouca gente, né? Sei lá, não sei até quanto, né? Mas não com tantos assim. E Deus faz com toda a criação. A criação para Deus ele abrange
com a presença, com o pensamento, com os sentimentos. Certo? As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia. Ele não é inteligente por ele próprio, porque é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É, por conseguinte, a sutileza deste fluido que os espíritos penetram por tudo que eles perscrutam, nossos pensamentos, os mais íntimos, que vêm e procedem à distância. É este fluido atingido a um certo degrau ou depuração que os espíritos superiores devem o dom de ubiquidade, ou seja, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam aí se manifestar sua presença simultaneamente. Eu estou lembrando aqui, quando eu era criança, né? A gente se reunia, a meninada, né? Para conversar. Quais eram as nossas conversas? Coisas comuns do dia a dia, né? Aquela coisa do brinquedo, inventei uma coisa nova, aquele negócio todo. Então, é preciso que a humanidade se assentem agora para conversar não como meninos e meninas, mas como gente grande. Que é isso que Kardec está falando. Então, o fluido, o perispírito não tem inteligência, mas ele é movido por um espírito que tem. Então, ele transforma tudo ele apreende tudo, ele pode transformar pela presença do espírito. Então, Kardec está dando várias provas, né? Vários caminhos para você entender a onipresença de Deus, que está presente em tudo. Porque ele é o Espírito Criador. Nada foge a ele, porque ele criou tudo, tudo, tudo. Nada que existe não passou pela criação dele. Os objetos são transformações do fluido cósmico universal, como vamos estudar aqui ainda no livro A Gênese. Tudo que você toca é transformação do fluido cósmico universal. E você é espírito, criatura dele. Então, está tudo dentro de tudo. Não é assim? Existem até essas informações aí bem antigas, né? O todo está no tudo. Bom, Kardec, então, vai fazer aqui uma apreciação, né? Ele vai dizer o seguinte: a extensão dessa faculdade é subordinada ao grau de elevação e de depuração do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância pelo poder da sua vontade, sobre certos indivíduos, que modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria. Dá às substâncias inativas as propriedades determinadas, repara as desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Aqui ele está trabalhando essa questão do passe, né, da imposição das mãos. Às vezes uma irradiação feita à distância. Né? Aí no centro espírita que você frequenta, provavelmente você já viu falar em radiação à distância. Então, o doente está lá na casa ou no hospital, um grupo de médios assenta e começa a mentalizar o doente e os fluidos vão chegar até o doente. Olha, se nós humanos podemos penetrar à distância, imagina Deus, né, gente? Imagina Deus. Bom, no item 23, né, Allan Kardec vai colocar o seguinte: mas os espíritos, por mais elevados que os sejam, são criaturas limitadas em suas faculdades, seu poder e a extensão de suas percepções, e não saberia, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus, conforme possa nos servir de ponto de vista de comparação. Sim, os espíritos humanos são muito pequenos, muito simples, não pode aproximar de Deus. Então, é assim que ele coloca aqui. Por que o espírito não pode executar se não é um limite restrito? Deus, que é infinito, executa-o em todas as proporções infinitas. Há ainda essa diferença, que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias, a de Deus é permanente. Então, os homens estão, por exemplo, vou dar um exemplo para você, quer ver? Você vai numa festa, ok? Beleza. Chegou lá na festa. Quando você chega, todo mundo,
chegou ele, chegou ela, tal, né? A festa vai durar 3 horas, então você vai ficar ali 3 horas. A sua presença vai ser sentida durante 3 horas. A de Deus não, a de Deus é permanente. Né? Deus é permanente, que ele fala aqui, ó, o Espírito está momentaneamente subordinado às circunstâncias. Agora, a presença de Deus é permanente. O pensamento do Espírito abarca durante um tempo um espaço circunscrito. Então, você chegou na festa, seu pensamento está ali, naquele ambiente, né? Seja qual for, mas o seu pensamento está ali. E daqui a pouco, aquilo acabou a festa, você vai ficar em outro ambiente, vai pensar outra coisa. Vai para o ambiente do seu quarto, sei lá, aí você vai ver outras coisas. E Deus não, Deus é permanente em tudo, porque Deus não tem essa flutuação de ambientes. O ambiente de Deus é a criação. É isso que Kardec está colocando aqui para nós. Então ele está em toda a criação, que é o ambiente dele. Viu a diferença nossa com a de Deus? Por isso que às vezes nós temos dificuldades de pensar sobre Deus. Porque a gente não faz essas comparações. Né? Você tem o seu trabalho, quando você chega no seu trabalho, aquele ambiente você domina, né? Mas depois você vai embora, você vai para a escola, você vai para a faculdade, depois você vai em algum outro lugar, fazer um lanche e tal. Então você vai flutuando nos ambientes. Então você tem espaços definidos, sítios, né? Nichos. Deus está em tudo. Onde você for, o pensamento de Deus está ali, que não flutua. Por isso que ele é onipresente. Ficou claro isso para você? Bom, então vamos aqui dar continuidade, né, gente? O estudo é muito bonito, né? Item 24 agora. O fluido perispiritual não é o pensamento, mas o agente o intermediário deste pensamento. Como é ele que a transmite, ele o está, de alguma forma, impregnado na impossibilidade em que estamos de isolar. Ele parece apenas se fazer com fluido, como o som parece se fazer apenas como um sopro, de sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma que dizemos que o ar se transforma em som, podemos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido torna-se inteligente, porque tem um agente inteligente fazendo com que esse fluido faça algo inteligente, né? Então, vou dar um exemplo para você. Você é músico. Aí você toca saxofone, que é um instrumento lindo, né? Aí você toca saxofone. Beleza, ok. Você chega no ambiente, está tudo silêncio. Aí você pega o seu saxofone e toca uma peça musical, que tem uma história, né? Então você está impregnando o ambiente com a tua vontade de fazer, com o teu pensamento e com a tua inteligência de executar. Então você pode fazer isso. Agora imagina Deus. O que ele pode fazer? Chegou a essa conclusão? Né? Então Deus está em tudo e em todos. João falava assim, quer ver? João Evangelista. Se você quer fazer um sacrifício para Deus, quando você vai no altar dos sacrifícios, antes você pergunta, você tem algum inimigo? Se você tiver um inimigo, vai lá e resolve o seu problema com o seu inimigo. Porque assim como Deus está dentro de você, está dentro dele também. Então isso é interessante, né? Eu sei que vocês não têm inimigos, graças a Deus já venceram isso. Mas se por acaso, né, tem aquelazinha que você não dá para suportar, amigo, o mesmo Deus que está em você está nele. Então você é mentiroso, você diz que ama a Deus, mas não ama nada. Porque você não ama o Deus que está no teu inimigo. Assim que é a reflexão de João. Não é sério? Não é importante a gente fazer essa reflexão também? Tá? Item 25, né? Que seja ou não assim o pensamento de Deus, isto é, que atua diretamente por intermédio de um fluido para a facilidade de nossa inteligência, representá-lo-emos sobre a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito,
penetrando em todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio que as partes de um todo são da mesma natureza e têm a mesma propriedade que o todo, cada átomo desse fluido, se puder exprimir assim, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude, e nenhum ser infinito que o seja, que não esteja de alguma forma saturado. Então, vamos pensar aqui, olha. Os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à ação de Deus, né? À sua previsão e à sua solicitude. Nenhum ser ínfimo que o seja, que não esteja de alguma forma saturado. Ou seja, todo mundo está sob a ação de Deus. Todos. Já não falei para vocês que nós vivemos na graça de Deus? Né? Que você vai almoçar, tudo que você alimentar ali é dele, veio dele. Tudo. Não tem nada sintético ali, não. E mesmo que fosse sintético, veio dele. Então nós vivemos na graça de Deus, que se materializa no alimento, na roupa, no sapato, que se materializa no carro, no apartamento, sei lá, onde você pensar, o que você pensar. Então nós estamos saturados de Deus. Até o mais ínfimo das criaturas está saturada de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, está na hora de pensar, hein? Está na hora de refletir mais profundamente, você não acha? Ainda no item 25, né? Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair de seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus encontra-se nas mais profundas entranhas de nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, conforme a palavra do Cristo. Aí você pensa assim, quer ver? Às vezes você não pensa isso, mas você já ouviu alguém dizer assim, quer ver? Eu vou fazer isso escondido. Você acha que você faz alguma coisa escondida? Escondido? Sei lá. Aí eu vou sair com a mulher ali do meu próximo, né? Ninguém vai ficar sabendo, só eu e ela, já ela não vai contar, eu também não vou. Ô, meu amigo, não entra nessa armadilha, não, tá? Tua consciência vai te acusar e Deus está presente. A lei é clara, né? Como diz o outro lá, né? No não desejar a mulher do próximo. E também o homem da próxima, tá? Então, amigo, não faça nada escondido. Não faça transações comerciais para levar muita vantagem, né? Porque você pode estar sendo infeliz, né? Com outro filho de Deus ou outra filha de Deus. Tudo está na presença de Deus. Então, faça tudo entendendo isso. Nada escondido. Nada. Como Jesus falou, o que tiver sobre a mesa irá para os telhados. É muito chato, né? Quando a gente é desmascarado. Conheço um caso muito interessante, né? O sujeito era uma potência de moral, de virtudes, né? Maravilhoso. Nossa. Um pai de família exemplar, trabalhador, tudo isso. Você imagina uma pessoa, ele era. Imagina uma coisa de boa, né? Mas ele teve um desencarne repentino. Sabe? Houve um processo lá no coração, ele acabou desencarnando repentinamente. E foi aquela comoção social. Todo mundo, nossa, fulano. Aí eles falam, né? Fulano morreu. Para mais dramaticidade, né? Porque não tem morte, né, gente? Tem desencarne. E aí, velório, claro, né? Velório, aquela coisa toda, muito concorrido, muita gente, o tempo todo, né? A viúva ali,
contrita, né? Os filhos, eram 2 meninos e uma menina, já jovens, né? E aquela coisa toda. Foi se aproximando a hora do sepultamento do corpo. Naquele murmurinho, né? Aquela coisa toda, surge uma senhora com duas crianças, chorando desgramadamente, terrivelmente, se lança sobre o corpo do indivíduo, né? E começa a chorar, a gritar e falar com ele: "Oh, meu bem, o que vai ser dos nossos filhos agora? Eu não tenho como protegê-los. Você que era o esteio da nossa família e tal, tal." Gente, vocês não sabem o que aconteceu naquele momento ali no velório. Foi um tal de um olhar para o outro e se sentir ofendido por aquele que estava desencarnando. Quer dizer que ele enganou todo mundo? Ele tinha outra família? Nunca ninguém ficou sabendo? Ele fez tudo tão perfeito, tão escondido? Ah, mas chegou naquela hora que estava escondido debaixo da mesa, veio para o telhado. E aí foi um problema sério. Quer dizer, toda aquela compulsão, né, das pessoas, toda aquela possibilidade ali, acabou. Então foi um problema sério, né? Como é que você vai explicar isso? Os filhos mais velhos ficaram muito assustados, a viúva também. Então, meu amigo, minha amiga, eu conheço também um outro caso de um sujeito que desencarnou de repente, e quando foram distribuir as coisas dele, né, o que eles encontraram no guarda-roupa dele, não vou nem dizer, você imagina aí, tá? Vamos lá. Por estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidão. Nossas preces, para serem ouvidas por Ele, não têm necessidade de transpor o espaço, nem de serem ditas com uma voz retumbante, porque, sem cessar, a nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Nossos pensamentos são como sons de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então, o Senhor Deus, né, ele sente a frequência daquilo que a gente pensa. E como nós saímos dele, vai sentir exatamente onde que nós saímos. Deve ser assim, não sei se é isso não, mas dou a impressão que é isso. Nós estamos tão ligados com ele, sem saber, né, que tudo que nós fazemos vibra nele porque saímos dele. Ok, meu amigo, minha amiga? Vai pensando aí. Vai analisando agora você, né? Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal é evidentemente apenas uma comparação, mais própria para dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que o representam sob uma figura humana. Só tem por objeto fazer que compreenda a possibilidade de Deus estar por toda parte e se ocupar de tudo. Então, Kardec está dizendo, olha, eu estou fazendo aqui um exemplo, né? No item 27, ele vai dizer, temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode nos dar uma ideia da maneira pela qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes as mais íntimas de todos os seres. E, por consequência, como as impressões, as mais sutis de nossa alma, chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre este assunto. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, um dos atributos da divindade é a infinidade. Não se pode representar o Criador como sendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poder-se-ia conceber alguma coisa maior que ele, e esse seria algo que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e isso não se faz de dúvida para ninguém, este Deus é infinito e não pode conceber a extensão que ele ocupe. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a criação. Ele as envolve e elas estão nele. É, pois, compreensível que ele seja em referência direta com cada criatura e que, por vos fazer compreender também, materialmente, que é possível, de qualquer maneira,
essa comunicação tem lugar universalmente e constantemente examinamos o que se passa com o homem entre seu espírito e seu corpo. Eu imagino que você não precisa mais de informação, não, né? Isso aqui já está claro demais. Já está bem claro. Então, meu amigo, você está em Deus. Você vive em Deus. Em Deus existimos, em Deus nos movemos, disse Lucas no capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Então, agora é só a gente refletir e fazer com que isso seja a nossa verdade, né? E aí vamos nós continuando aqui com o nosso estudo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e do qual o princípio dirigido é o corpo. Neste universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito será Deus. Compreendo que não se pode haver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se possa dizer, localizadas em um lugar especial do corpo, bem como o número dessas partes constitutivas, tão variáveis e tão diferentes da natureza, seja considerável, não está, entretanto, duvidoso para ninguém que não possa se mostrar com movimentos, que uma impressão qualquer não possa ter lugar em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos. O que Kardec está dizendo? Tudo que você tem no seu corpo, todos os órgãos, são dirigidos pelo espírito. Descartes chegava a dizer que cada órgão tem um espírito diretor. Não, cada órgão está dirigido pelo único espírito. Então, assim como você dirige todas as ações do seu corpo, do seu sistema nervoso, do seu sistema circulatório, assim do seu sistema energético, assim também Deus dirige tudo. É o que Kardec coloca aqui para nós, né, gente? Então, vamos continuando aqui. Olha, o Espírito os experimenta, a todos os discerne, os analisa, assinala a cada um sua causa e seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a ciência, a criação e Deus. Deus está em todo lugar da natureza, como o Espírito está aí no seu corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma maneira em outro caso. O membro se agita, o espírito sente. Uma criatura percebe cada manifestação, distingue e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe de tudo o que se passa. Assinala em cada um o que lhe seja particular. Se você está desatento e põe a mão numa chapa quente, o seu espírito vai mandar você tirar. Você é espírito, né? Não, seu espírito. O seu espírito vai mandar tirar, porque você sentiu. Então, Deus é assim, está presente em tudo, assim como nós governamos os nossos corpos, né? Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles e de todos os mundos, e, enfim, as das criações do Criador. Quem falou isso foi um espírito chamado Quinemé, da Sociedade de Paris, em 1867. Então, minha gente, está bem claro, né? Muito claro. Compreendemos o efeito, já é bastante do efeito remontarmos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas sua essência íntima nos escapa como a de causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, a luz, da gravitação, nós os calculamos. Entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos? Então, se eu tenho isso tudo aqui, né? Está trovejando agora, né? Vocês estão ouvindo aí. É só um efeito da natureza, gente. Eu fui lá fazer isso? Eu não, mas eu sinto o efeito. E esse som veio a propósito para o nosso estudo aqui. Quem criou isso? Os relâmpagos, o trovão, né? Isso vem de onde? Isso vem de uma causa, que é Deus. Isso está na relação direta das moléculas se agitando.
o vento fazendo essas moléculas se encontrarem e dando esses atritos, né, que geram essa corrente elétrica, que gera o som da corrente elétrica. É isso que está acontecendo agora. Né? Olha que interessante. Vamos continuar aqui. Olha. Nada impede de admitir, pelo princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal, irradiando sem cessar, inundando o universo de seus eflúvios, como o sol da sua iluminação. Isso é lindo. Quer dizer, olha a comparação que ele vai fazer aqui a respeito do sol. Então, o sol não ilumina tudo? Não aquece tudo? Então, Deus faz a mesma coisa. Só que o sol ilumina e aquece o sistema do qual ele é o centro. E Deus é o centro de tudo. Agora ficou claro, né? Essa comparação ela é bem interessante. Né? Então, mas onde se encontra este foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado que não seja sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço sem contornos. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, a gente pensa aqui, né, em Santo Antônio de Pádua, né, que saía do corpo e ia lá em outro lugar, Eurípides Barçanufo também, né? Então, se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limite. Deus, enchendo o universo, poderia ainda admitir, a título de hipótese, que este foco não teria necessidade de se transportar, e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga a propósito de se produzir. De onde se poderia dizer que ele está em todo lugar e em nenhuma parte, porque ele abrange o todo. Né, gente? Olha, estou maravilhado com esse estudo. E eu espero que você também esteja. Né, que é muito interessante. Isso é para ler e reler várias vezes. Né? Antes desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe. Nós não saberíamos duvidar que é infinitamente justo e bom é sua essência. Sua solicitude se estende a todos. Não o compreendemos, não pode, pois querer senão o nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial por excesso. Esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Está no item 30, né? Que é o item que nós estamos encerrando o nosso estudo. Então, amigos, continuaremos no próximo estudo de número 8. Né? Nesse nós estudamos o capítulo 2, itens 20 a 30. Faça aí a tua revisão, tá bom? Fique com Deus, muita paz para você e até lá. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.